A paz, meus queridos irmãos, bom dia a todos, louvado seja o nome do Senhor. Chegamos a mais um dia de leitura da Bíblia, a mais um dia de jornada no nosso canal Jornada da Leitura da Bíblia, iniciando mais um domingo onde a nossa agenda semanal passa a ter 5 capítulos e nós dividimos em 2 vídeos exatamente por causa do tempo de gravação. Vamos então, irmãos, continuar lendo o livro de Jó. Já estamos avançando na nossa leitura e estamos nos capítulos 8, 9, 10, 11 e 12. Deus tem abençoado ricamente nossas vidas, tem ouvido dos irmãos como tem sido fortalecido por causa desta palavra santa do Senhor, e nós adoramos o nosso Deus porque é dele que vem o que necessitamos, a nossa estrutura, que necessitamos, a nossa vida espiritual alicerçada na palavra do Senhor. E o Senhor, ele é tão maravilhoso, ele é tão misericordioso para com os seus filhos, que ele conhece a nossa necessidade, ele sabe como precisamos da fala do Pai, ele sabe como que a sua palavra nos encoraja, como que a sua palavra nos fortifica e nos encaminha a fazer a vontade dele, e assim o Senhor também se revela para nós. É tão maravilhoso termos um Pai que cuida de nós, aleluia, glória a Deus. E nós temos este Pai celestial, Criador e Salvador das nossas vidas, aleluia. Sem Ele nada somos. Como diz a sua própria palavra, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? A palavra do Senhor é vida e vida para a nossa alma, para o nosso espírito. Essa vida abundante que só o Deus verdadeiro tem para nos dar. Aleluia! Vamos então, irmãos, estar lendo hoje a nossa agenda, lendo neste primeiro vídeo os capítulos 8, 9 e 10 de Jó. E Deus fale aos nossos corações. Sabemos que a trajetória de Jó não foi fácil, mas é um exemplo para que estejamos vivificados na palavra do Senhor, sabendo que Deus é o que comanda e tem o controle sobre todas as coisas, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 8 de Jó. Então Bildade, da região de Sua, em resposta, disse: Até quando você, Jó, vai falar assim? Até quando as suas palavras serão como um vento forte? Será que Deus torceria a justiça? Será que o Todo-Poderoso faria o que não é direito? De certo, seus filhos pecaram contra Deus e ele os castigou como mereciam. Agora volte para Deus e ore ao Todo-Poderoso. Se você é mesmo puro e honesto, Deus virá logo ajudá-lo e lhe dará de novo o lar que você merece. A riqueza que você perdeu não será nada comparada com o que Deus lhe dará depois. Faça pergunta aos nossos antepassados. Aprenda com a experiência deles, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Os nossos dias na terra passam como a sombra. Deixe que os nossos antepassados falem a você e o ensinem. Na sua experiência, eles dirão isto. Será que a taboa pode crescer fora do brejo? Ou o junco viver sem água? Verdes ainda, e mesmo sem serem cortados, eles secam antes das outras ervas. Assim acontece com os que esquecem de Deus. Assim dá em nada a esperança dos maus. A segurança deles é um fio de linha, a sua confiança é como uma teia de aranha.
Eles se apoiam na teia, mas ela não aguenta. Agarram o fio, mas não conseguem ficar de pé. Os maus crescem como ervas ao sol que se espalham pelo jardim. As suas raízes se enroscam nas pedras, se agarram nas rochas. Mas se alguém as arranca, ninguém vai nem saber que estiveram naquele lugar. É nisso que dá a vida alegre dos maus. Chegam outras pessoas e tomam o lugar deles. Esteja certo de que Deus não abandona as pessoas honestas, nem dá a mão para ajudar os maus. Ele fará você rir de novo e dar gritos de alegria, mas os seus inimigos vão viver na confusão e as casas dos maus serão destruídas. Capítulo 9. Eu sei muito bem que as coisas são assim, mas como é que uma pessoa pode provar a Deus que ela está com a razão? Quem se atreve a discutir com Deus? Ele pode fazer 1000 perguntas a que ninguém é capaz de responder. A sua sabedoria é profunda e o seu poder é grande. Quem pode desafiá-lo e vencer? Sem aviso, ele muda de lugar os montes e na sua ira os destrói. Deus manda terremotos e o chão treme. Ele abala as colunas que sustentam a terra. Deus dá ordem e o sol não nasce. Ele apaga a luz das estrelas. Deus sozinho estendeu o céu. Ele pisou sobre as costas do mar. Deus criou as estrelas em grupos, a ursa maior, as 3 Marias e as 7 cabrinhas, e fez também as estrelas do sul. Deus faz coisas grandes e maravilhosas, e os seus milagres não têm fim. Deus passa perto de mim e eu não vejo. Ele vai andando e eu não percebo. Se Deus quer ficar com alguma coisa, quem pode impedi-lo? Quem se atreve a perguntar o que estás fazendo? Deus não volta atrás na sua ira. Aos seus pés caem derrotados os aliados do monstro Raabe. Quem sou eu, então, para responder a Deus? Onde vou achar palavras para discutir com ele? Ainda que eu tivesse razão, eu não responderia. Ele é o meu juiz. Só posso pedir misericórdia. Ainda que eu o chamasse ao tribunal, ele se apresentasse, não acredito que ouviria o meu caso. Deus me esmaga como uma tempestade e sem motivo aumenta as minhas feridas. Ele não me deixa nem respirar e enche de amargura a minha vida. Farei uso da força? Ele é o forte. Chamarei Deus ao tribunal? E quem o obrigaria a comparecer? Sou inocente e sincero, mas as minhas palavras me condenariam e me declarariam culpado. Sou inocente e sincero, mas não me importo com isso. Estou cansado de viver. Para mim, é tudo a mesma coisa. Por isso digo que Deus destrói tanto os bons como os maus. Se de repente uma desgraça mata pessoas inocentes, Deus ri. Deus entregou o mundo nas mãos dos maus e cobriu os olhos dos juízes com uma venda. E se não foi Deus quem fez isso, então quem foi? Os meus dias correm mais depressa do que um atleta. Eles fogem sem ter visto a felicidade. A minha vida passa como um barco ligeiro, como uma águia quando se lança sobre um coelho. Posso tentar esquecer as minhas queixas. Posso deixar o meu ar triste e voltar a ser alegre. Mas logo os meus sofrimentos me deixam apavorado, pois sei que Deus não acredita que eu seja inocente. E se ele acha que sou culpado, não adianta nada lutar.
O sabão não pode lavar os meus pecados. O sabão mais forte não pode limpar o mal que cometi. Deus me joga na lama e até a minha roupa tem nojo de mim. Deus não é ser humano como eu e por isso não posso responder-lhe. Nem podemos resolver a nossa questão no tribunal. Para nós dois há um juiz que possa julgar a mim e a Deus. O Deus, para de me castigar. Ó Deus, para de me castigar. Não me enches de medo com os teus terrores. Então eu falarei e não terei medo, pois a minha consciência não me acusa. Capítulo 10. Estou cansado de viver. Vou me desabafar e falar da amargura que tenho no coração. Ó Deus, não me condenes. Dize-me que me acusas. De que me acusas? Tu mesmo me criastes. Como então podes ter prazer em me maltratar e desprezar e em aprovar os planos dos maus? Por acaso tens olhos como nós? Será que vês as coisas como nós vemos? Por acaso a tua vida é tão curta como a nossa? Será que vives tão pouco quanto os seres humanos? Então por que procuras saber de todos os meus pecados? Por que te informas das maldades que cometi? Pois sabes que não sou culpado e que ninguém pode me salvar das tuas mãos. As tuas mãos me fizeram, me deram forma, e agora essas mesmas mãos me destroem. Lembra que me fizeste de barro. Vais me fazer virar pó outra vez? Tu fizeste com que o meu pai e a minha mãe me gerassem e me dessem a vida. Formaste o meu corpo de ossos e nervos e os cobriste com carne e pele. Tu me deste vida e me deste amor, e os teus cuidados me conservam vivo. Mas agora sei que no teu coração tinhas este plano secreto. Tu querias ver se eu ia pecar para depois me negares o teu perdão. Se sou culpado, estou perdido. Se sou inocente, não tenho coragem para levantar a cabeça, pois fico envergonhado quando olho para a minha desgraça. Se levanto a cabeça, orgulhoso da minha inocência, tu como um leão me persegues e até fazes milagres para me destruir. Tu sempre tens testemunhas que me acusam. A tua ira contra mim vai aumentando e tu me atacas sem parar, como se fosses um exército. Ó Deus, por que me deixaste nascer? Eu deveria ter morrido antes mesmo que alguém me visse. Eu teria ido do ventre da minha mãe para a sepultura. Teria sido como se nunca tivesse existido. A minha vida está chegando ao fim. Então me deixe em paz. Deixa que eu tenha um pouco de alegria antes que me vá na viagem que não tem volta. Antes que vá para o país da escuridão e das trevas, para o país das sombras e da desordem, onde a própria luz é como a escuridão. Irmãos, vou tentar ler os 2 capítulos seguidos para estarmos apenas fazendo um vídeo. Creio que vai dar tempo. Capítulo 11. Então, Zofar, da região de Naamá, em resposta disse: será que todo esse palavrório vai ficar sem resposta? Por acaso quem fala muito é quem tem razão? Jó, você pensa que não temos resposta? Pensa que as suas zombarias vão nos fazer calar a boca? Você diz que o seu modo de pensar está certo e afirma que é inocente diante de Deus. Eu gostaria que Deus falasse e lhe desse uma resposta.
Ele lhe ensinaria os segredos da sabedoria, pois há mistérios na explicação das coisas. Assim você veria que Deus o está castigando menos do que você merece. Você pensa que pode descobrir os segredos de Deus e conhecer completamente o Todo-Poderoso? O céu não é limite para Deus, mas você não pode chegar até lá. Deus conhece o mundo dos mortos, mas você não conhece. Ele é maior do que a terra, mais vasto do que o mar. Se Deus passar e prender alguém e o levar para ser julgado, quem o poderá impedir? Deus conhece as pessoas que não valem nada. Ele nunca deixa de ver as suas maldades. No dia em que os jumentos selvagens nascerem mansos, as pessoas sem juízo vão ter sabedoria. Jó, vire o coração para Deus e ore com as mãos estendidas para Ele. Abandone o pecado que mancha as suas mãos e não deixe que a maldade more na sua casa. Então você andará de cabeça erguida, puro, firme e sem medo. Você não lembrará dos seus sofrimentos, que serão como as águas passadas, que a gente esquece. A sua vida brilhará mais do que o sol do meio-dia, e as suas horas mais escuras serão claras como o amanhecer. Você viverá seguro e cheio de esperança. Deus o protegerá e você dormirá tranquilo. Quando você estiver descansando, nada o assustará e muita gente virá lhe pedir ajuda. Porém, os maus olharão em redor desesperados e não acharão lugar para onde fugir. Para eles, a morte será a única esperança. Capítulo 12. Então, em resposta, Jó disse: sem dúvida, vocês são a voz do povo, e quando morrerem, não haverá mais sabedoria. Mas eu também entendo as coisas e não sou menos do que vocês. Quem não sabe isso que vocês disseram? Sou motivo de riso para os meus amigos. Eu, que sou honesto, que estou inocente, eu que orava a Deus e ele me respondia. Os que estão seguros desprezem os desgraçados e empurram os que estão para cair. Os bandidos têm paz em suas casas. Os que ofendem a Deus vivem tranquilos, embora o seu Deus seja a sua própria força. Zofar, faça perguntas às e aos animais, e eles o ensinarão. Peça aos bichos da terra e aos peixes do mar, que eles lhe darão lições. Todas essas criaturas sabem que foi a mão do Senhor que as fez. A vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as coisas com vida. Meus amigos, assim como os ouvimos, julgam o valor das palavras e o paladar prova os alimentos. Assim escuto o que vocês dizem, mas só aceito aquilo que acho certo. Os velhos são sábios, pois a idade traz a compreensão. No entanto, Deus é sábio e poderoso. Ele tem inteligência e entendimento. Ninguém pode reconstruir o que Deus derruba. E se ele prende, ninguém pode soltar. Quando Deus segura a chuva, vem a seca. Quando deixa saírem as águas, há enchentes. Deus é forte e vitorioso. Ele tem poder tanto sobre o enganado como sobre o enganador. Ele tira das autoridades a sabedoria e faz com que os líderes percam o juízo. Deus tira os reis dos seus tronos
e os põe na prisão. Deus afasta os sacerdotes do seu ofício. Ele derruba os que estão no poder. Deus faz calarem conselheiros de confiança e acaba com a sabedoria dos idosos. Ele mostra desprezo pelas autoridades e acaba com a força dos poderosos. Deus revela os segredos escondidos nas trevas e faz a luz brilhar na escuridão mais completa. Deus dá às nações grandeza e poder, mas depois as derrota e destrói. Ele faz com que os líderes das nações percam o juízo e os leva por desertos sem caminhos. Eles andam na escuridão às cegas, tropeçando como bêbados. Amém, irmãos. Aqui encerramos a leitura. Por ser um livro poético, de uma linguagem mais simplificada, deu tempo de lermos todos os 5 capítulos. Nós vemos aqui, meus irmãos, uma palavra tão maravilhosa. Mesmo nas queixas aqui de Jó e nas contrapartidas dos seus amigos, nós vemos uma linguagem muito linda de exaltação a Deus, a grandeza de Deus, como Ele é poderoso. Na verdade, este livro revela a grandeza de Deus sobre todas as coisas, sobre todas as criaturas e criações dEle, como Ele é maravilhoso. E apesar do momento de Jó estar vivendo, Jó mostra entendimento das coisas e diz que aceita apenas o que ele acha certo e enaltece a Deus o tempo inteiro. Acho lindo quando ele diz: Deus é forte e vitorioso. Ele tem poder tanto sobre o enganado como sobre o enganador. Aleluia! Quem pode contra esse Deus? Glória a Deus. Apesar daquele grande sofrimento e apesar dos seus amigos estarem querendo convencê-lo de que ele estava recebendo o fruto do seu pecado, mas Jó estava, na verdade, engrandecendo o Senhor e reconhecendo que diante dele não há quem se justifique. Se ele quer fazer, não há quem possa impedir. Quem pode contra o braço forte do Senhor? Oh, meu Deus! Na verdade, esse livro é uma grande exaltação ao poder maravilhoso de Deus. Aleluia! Que independente da situação humana, independente de estarmos em dias bons e estarmos em dias ruins, o Senhor é o mesmo, o Senhor permanece, a rocha imutável, inabalável. Aleluia! Não há quem possa contra esse Deus, que as autoridades, as nações, eles andam em escuridão e tropeçam como bêbados, e até tropeçam como bêbados. Oh, meu Deus, quem é como o nosso Deus? Aleluia, aleluia, exalte ao Deus que você aceitou e que você serve com o seu coração, porque não há Deus como o nosso Deus. Declare como Jó: não há Deus como este Deus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Que a nossa alegria seja de reconhecer e adorar e exaltar esse Deus, que outro igual não há. E outro igual não há. E outro igual não há. Aleluia. Deus abençoe o nosso domingo, nos encha da sua paz, da sua glória. Aleluia. E que possamos continuar firmes e fortes, sabendo em quem temos crido. Aleluia. Jesus, Filho de Deus. Amém.